Aí na outra semana eu chamei a Fernanda pra ir lá em casa dar um trato nas minhas plantas. Mas ela é muito competente, né, a Fê? Muito. E eu acho que ela e o marido dela deram super certo, assim, né, no Grama Show, né?
Boa noite, deusas! Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Acolhe Elas. Eu sou a Natasha Pantaglione, do meu lado temos a Jéssica Campos. Antes de começarmos, já vamos pedindo encarecidamente para vocês darem aquele like, fortalecerem a nossa rede aqui no YouTube. Também compartilhem para mais pessoas virem nos assistir esse episódio. Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho das notificações. Quando vocês fazem todas esses paranauês, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas e isso nos ajuda demais. Também nos sigam em todas as redes sociais com @acolheelas. Bom, antes de começarmos, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores que estão sendo exibidos aqui no Painel Nobre, que serão exibidos durante todo o episódio. E um agradecimento especial também a Vivi Tavares Moda Consciente, o brechó que está localizado lá em Camaquã, em frente ao Colégio Contemporâneo, mas o brechó também realiza vendas online, então chama a Vivi pra tu garantir os presentes aí de Natal, ainda dá tempo. E sigam nas redes sociais, @ViviTavares_brechó Outlet. Lá vocês vão encontrar dicas de moda, dica de empreendedorismo e também garantir roupas e calçados com precinhos especiais e marcas ótimas. Então vamos começar o nosso episódio de hoje. Hoje estamos recebendo aqui com a gente duas ativistas, mulheres maravilhosas. A Jana Oliveira e a Ana Salles, que são idealizadoras do projeto Onda Cultural, e elas vão contar pra gente um pouco mais sobre esse projeto. Vamos debater sobre diversos assuntos aqui, vamos falar sobre racismo, sobre empreendedorismo social, vamos falar sobre tudo aqui hoje. Então, gurias, sejam muito bem-vindas. Obrigada, boa noite. Obrigada, uma boa noite. É uma satisfação estar aqui, poder contar um pouquinho desse projeto para vocês, porque na verdade esse projeto tem mais de 10 anos, né? O Onda Cultural, na verdade, não começou com essa iniciativa de promover somente essa pauta do racismo. Começou através dos cofundadores, que é o Jefferson, o Eduardo, né, e o Jazinho, que começaram com as batalhas de rima, promovendo de 15 em 15 dias as batalhas de rima. Para quê? Para fazer o fomento da cultura hip hop, né, da cultura periférica, que é tão invisibilizada dentro do nosso município. A partir dali, a gente começou a criar outros projetos, incluindo os projetos sociais de arrecadação de roupas, de alimento, de levar, né, um olhar para a periferia que é tão invisibilizada ainda hoje. A gente tem muitas barreiras ainda. Hoje, o Onda Cultural, ele não faz mais só as batalhas de rima, né? Falando de empreendedorismo, a gente tem a feirinha das Afrontosas, que é o movimento de mulheres negras, que a gente leva elas junto, quando promove um evento do Onda Cultural, leva as Afrontosas para fazer as feirinhas. A gente tem também o projeto Mãe da Quebrada, que todo ano, no Dia das Mães, a gente homenageia as líderes comunitárias. O ano passado nós homenageamos a tia Rê da Sopa, a tia Raquel da Indianópolis e a tia Rô do Boto, lá dos Botos. Então, assim, legal. O Onda Cultural, ele tem todos esses olhares, não é só uma questão racial. Óbvio que também, mas a gente faz toda essa questão de um movimento para que tenha um olhar periférico, né? A fomentação dessa cultura e o respeito dela. Eu faço parte da cultura hip hop desde o final dos anos 90 e para mim a cultura hip hop não é só uma onda, uma moda, um movimento, é uma escola de vida, né? Até os dias de hoje, para mim, eu tenho o máximo respeito por essa cultura, porque tudo que eu adquiri de conhecimento, de vivência, vem através dessa cultura, e o quanto que a arte é impactante na vida dessas pessoas, desses jovens. Por isso que a Onda Cultural vem expandindo e aumentando esses projetos. Qual que é o nosso objetivo futuramente? O nosso objetivo é ter um ponto de cultura onde essas crianças lá da periferia consigam acessar em turnos inversos da escola. Por exemplo, meu filho estuda de manhã, mas que de tarde ele tem a oportunidade de ter uma aula de dança, de ter uma aula de teatro, de ter uma outra perspectiva de vida. Porque o que acontece lá de onde eu vim? Porque eu moro aqui desde meus 6 anos de idade, então é muito tempo. Chega uma fase da vida que os nossos jovens não têm mais perspectiva de vida, e aí o que acontece? Uns vão para o crime, uns vão para o tráfico, e eles se perdem. E eu já vi muito isso acontecer. Pessoas próximas de mim acontecendo. Então, eu não quero mais que isso aconteça. Eu não quero que isso chegue no meu filho, eu não quero que isso chegue no meu afilhado, entende? Eu não quero que isso chegue no filho da amiga.
Então a gente tem todo esse olhar de realmente querer fazer a transformação de políticas públicas. Óbvio que não é fácil. Óbvio que a gente está falando de Tramandaí, Litoral Norte, a gente vê todas as barreiras que a gente tem. A gente é invisibilizado, por isso que eu estou agradecendo vocês por ter essa oportunidade de ter esse momento de fala. Porque realmente a nossa cultura periférica e negra dentro desse município é totalmente invisibilizada. Como se nós não existíssemos. E somos estatísticas de tudo, né? Uhum. As mulheres negras são as que mais sofrem violência. As mulheres negras são as que têm o menor salário. As mulheres negras, por incrível que pareça, nesse município, um município onde tem a maior parte é comércio, quantas vendedoras negras vocês veem nas lojas? Uhum. Quantas gerentes, Uhum. sabe? Mas eu sempre trago essa reflexão para as minhas redes, porque sempre que eu falo, né, e sempre que eu me identifico como uma mulher negra, as pessoas me trazem, não, mas tu é morena. E ainda tem muito esse preconceito, porque as pessoas ainda não têm essa consciência, né? As pessoas ainda têm esse preconceito Estrutural, né? Exato. Eu mesmo, eu sei exatamente o que tu tá dizendo, porque quando eu cheguei aqui, né, eu sou de Porto Alegre, e esses dias até recebi uma pergunta, Jana, quando tu te descobriu uma mulher negra? Eu disse, eu não me descobri uma mulher negra, né, eu fui acusada de ser, né, Uhum. eu sabia que eu era, mas no ambiente, no lugar em que eu vivia, na periferia, né, eu sou da periferia de Porto Alegre, no lugar em que eu vivia era comum, a gente se tratava, a gente se reconhecia, a gente não tinha essa necessidade de se provar o tempo todo, né. E quando eu chego em Tramandaí, eu sou acusada de ser negra, porque isso pra eles era algo... Uma né, afronta. era uma afronta, né, eu tá chegando dentro de uma sociedade onde... pessoas como eu estavam ali, né, servindo, trabalhando, né, produzindo riqueza para eles, não estar ali compartilhando com eles desses espaços. Então, eu entendo exatamente quando tu diz isso, porque durante um período eu tentei ingressar em alguns lugares, né, eu chego aqui com meu cabelo cacheado, normal, e aí eu vou nos lugares e não tem, né, é o que a gente fala do racismo estrutural. O que eu ouvi, eu não trabalho com esse tipo de cabelo, né, mas quem sabe tu faz uma progressiva, e eu acabei caindo nessa, fiquei durante 10 anos usando, né, e quando eu usava o cabelo liso, as pessoas me diziam exatamente isso, mas tu não é negra, mas tu é clara, né, porque daí eu pintava o cabelo liso, preto, e isso pra eles, eles falavam como se fosse um conforto, né? Então, dentro disso e sentindo tudo isso, eu acho que a Ana fez uma tradução ali muito grande do que a gente vive aqui dentro do nosso litoral. Infelizmente, né? É que, como eu disse, eu senti o racismo maior aqui, existe no Brasil, né? A gente tem, se tu perguntar se o Brasil é racista, a galera vai dizer que é, mas se tu perguntar se tu é racista, tu vai dizer que não, né? Então como é que existe esse racismo? Mas ele existe. E aí, dentro disso, gurias, eu sempre participei de várias atividades, como... Acho que a gente que vem da periferia, a gente se reinventa o tempo todo, né? A gente começa a empreender muito cedo e a gente sente essa necessidade de acolher o outro, né? A gente compartilha, a gente divide, a gente tem pouco, a gente tá sempre... Então eu sentia muito essa necessidade de estar nesses lugares trabalhando com essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, né? Que são colocadas, são jogadas nesse lugar porque não há políticas públicas para elas. Então eu ingressei no Onda Cultural faz pouco tempo, né? Mas foi o projeto que eu achei, assim, mais parecido, né? Com um propósito mais próximo do meu. Eu participei como voluntária aqui em diversos lugares, clube de mães, várias associações, mas nada encaixava com o objetivo principal, que era o meu, né? Que era trazer pertencimento para essas pessoas, né? E tirar eles desse lugar e mostrar que a gente existe, que a gente tem uma cultura, que a gente tem vontade, que a gente tem, né, conhecimento e que a gente pode fazer a diferença dentro do município. Então, aí eu conheci a Ana, né, numa... Como é que era o nome da atividade, aquela que estava acontecendo lá na beira da praia? Era o campeonato de skate. Um campeonato de skate, né, um trabalho que eles fizeram, um esforço imenso. Eu conheci através de um amigo que divulgou, porque não teve apoio nenhum do município para essa atividade, uma atividade importantíssima, né, onde eu cheguei lá e conheci toda aquela galera, tocando as nossas músicas, as gurias fazendo trança, sabe? Aquele olhar ali dentro, e a gente não teve esse acolhimento, né? Eu conheci a Ana, a partir dali eu ingressei,
E estamos aí, né, com vários projetos legais aí, né, conheci um pouquinho da história do Onda, que faz uma diferença muito grande dentro da periferia, já não digo de Tramandaí, né, porque lá eu conheci um menino que eu me encantei, que é um menino super talentoso, que é Jimbé, né, e entre outros veio o pessoal de vários lugares aqui do litoral. Teve um evento recente do Onda que trouxe uma autora negra também, né? Isso. Que foi na escola... Nasces Brasil. Nasces Brasil, né? Isso. Foi... Quando que foi o evento? Então, foi no dia 19 de novembro, né? Esse evento ele foi alusivo, a gente tem um projeto, que é o projeto da primeira biblioteca com autores, né, negros, escritores negros, aqui pro litoral. Eu acho que é um dos projetos, assim, super importantes para nossa região, né? Nós trouxemos a Agnes. A Agnes, ela é uma slammer, ela faz... O slam, para quem não sabe, é uma poesia cantada, né? Muito bonito o trabalho dela. O trabalho dela. Quem não conhece, a Agnes. Depois a gente deixa o arroba delas ali para o pessoal conhecer e seguir. E a nossa ideia de trazer essa biblioteca, gurias, para cá, é justamente para que o pessoal entenda um pouco mais, né, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre o nosso povo, né? É montar esse espaço, como a Ana disse, de acolhimento para todas essas pessoas e ter esse espaço também, porque quando a gente saiu para buscar os recursos, né, tentar captar os recursos, os investidores para esse projeto e falar um pouco sobre a importância, né, de ter atitudes antirracistas. A pessoa se diz antirracista, mas aí eu te pergunto, o que tu faz para mudar essa história, né? Tu contrata, tu indica uma pessoa negra, tu lê autores negros, né? Ou essas pessoas elas só estão dentro da tua casa servindo a tua comida, lavando a tua roupa, né? Limpando o chão do banco que tu vai. Então a gente, para trazer essa reflexão para as pessoas, eu acredito que a leitura, né, as pessoas contando a sua própria história é o que pode fazer essa diferença. A nossa ideia é criar esse espaço, como a Ana disse, com todas essas ações aí afirmativas, e uma delas é esse espaço de leitura, onde tu vai poder ir até lá, tu vai ter acesso, né, não vai ser uma coisa privada. Vai ser gratuita? Gratuita, é muito legal. Montar essa biblioteca, porque quando eu saí para fazer buscar essas parcerias para esse projeto, o que eu ouvi muito, eu na verdade visitei 3 pessoas, né? Uma delas foi a Jéssica, que colaborou com o nosso projeto. Eu ouvi muito das pessoas o seguinte: Jana, mas o pessoal não vem aqui, não deixa currículo, por isso que eu não tenho. Eu disse, porque o pessoal não se reconhece. Eu não tô aqui, não tô na tua loja. Sim. Eu não tô na tua loja, eu não me reconheço dentro do teu espaço. Mas não, Jane, o que eu posso fazer? Então, assim, nos lugares que eu fui, eu senti que o pessoal tem essa vontade. Porque, que nem eu disse, o racismo da é contratação. estrutural. Tu tem atitudes racistas, tu tem falas racistas, mas tu não conhece porque tu cresceu dentro desse sistema. Sim, imagina quando chega uma mulher pra... Uma mulher, um homem, enfim, né? Um homem negro, uma mulher negra, pra ser contratada, já começa o preconceito com o cabelo. Né? Exatamente porque isso. a gente tem a nossa cultura, né? Eu lembro uma situação que aconteceu comigo. Eu mandei o currículo, tal, sem foto. Nossa, o currículo é ótimo, era para ser recepcionista de hotel. Tinha todas as qualificações e eu cheguei com o cabelo trançado. Ele nem fez a entrevista. Eu não fui entrevistada. Esperei 1 hora, ele ficou aqueles cochichinhos, sabe? Imagina que absurdo. Meu cabelo, e eu só entrei na sala e ele não me entrevistou, ele só falou assim: tá, eu já tenho teu número aqui, qualquer coisa eu te ligo. Não, mas eu esperei, mas tu nem me entrevistou, tu disse que meu currículo chamou pra quem então? E é a nossa cultura. Teve alguém que teve aqui também, que a gente entrevistou, que falou que a pessoa ela ficava no caixa do mercado, no mercado, e aí a câmera do caixa dava nela, assim. Verdade, pegava alguém falou. ela num acho canto. Que foi a Cindy. Eu não sei se foi E a aí Cindy que falou. acho que não foi Acho que não foi a Cindy. E aí eu acho que foi uma outra pessoa. Eu acho que não foi a Lute? Foi a Lute dos cachos. Ela falou que ela teve que cortar os cabelos. Ela tinha uma cliente. Mandaram ela cortar os cabelos. Porque a câmera... Ou alisar o cabelo, né? Porque alisar o cabelo, porque pegava muito espaço. Não ficava legal. O empregador solicitou que a funcionária cortasse os cabelos, porque o cabelo dela tava atrapalhando a câmera. Era só ele mudar a câmera de lugar. Isso é pra vocês terem ideia. Ou ela, né? Bota em outro caixa, sei lá, enfim. Quando a gente vai falar sobre isso, né? E o pessoal
sempre fala assim, é muito mimimi. Eu, na verdade, quando comecei a sentir todas essas questões, assim, do racismo, que nem eu disse, né, que eu fui acusada aqui, o pessoal usava isso muito, eu ficava muito revoltada, cheguei a discutir, cheguei a brigar, sabe? E depois de um tempo eu pensei, pô, eu tô fazendo a coisa da maneira errada, sabe? Eu sei que isso é estrutural, isso acontece aqui e ninguém se preocupa com isso, porque a gente tem a lei antirracista, né? Faz 12 anos aí que tá vigorando, já tem o sistema, mas nunca ninguém foi preso. Nunca ninguém foi preso na história do Brasil por racismo. E a injúria racial não dá prisão, né? Porque, na verdade, a injúria racial é um crime de menor potencial ofensivo, então ela não dá prisão. Fica tranquilo de agir dessa maneira, né? Então, o que eu entendi, né? De que maneira a gente podia modificar isso, né? Daí entra aí o empreendedorismo social. Essa proposta da biblioteca e buscar o apoio também para a criação da ONG. A gente está buscando hoje parceiros para fazer essa regularização, né? Formalizar tudo isso. Porque o que eu senti nessas conversas que eu fiz é que o pessoal tem muita vontade, né, de estar junto, de participar dos projetos sociais. Eu levei para eles o quanto é importante eles estarem engajados nessas causas sociais, porque isso modifica toda a estrutura do nosso município, né? Modifica a questão da educação, modifica a questão do pertencimento, tu cresce mais, tu traz mais pessoas para tua cidade se tu tem ações afirmativas, se tu consegue trabalhar a questão estrutural da cidade, todos nós ganhamos com isso, porque diminui o índice de violência, né? Os nossos índices melhoram, tem mais investimentos para o nosso município. Por isso que a gente fala da importância das políticas públicas e de que forma a gente pode fazer isso. A gente paga uma porrada de impostos, né? E como a gente tava falando aqui no off, né, da filha daquele famoso... Daquele famoso, sobre né, as 24 horas. Que as mesmas 24 horas, né? Mas, como a Ana tava falando, não são as mesmas 24 horas, são. né? Porque, imagina, eu fiz a aplicação das provas do SAEB, eu não sei se vocês sabem, as provas que o governo faz para avaliar como estão as crianças. E foi numa escola aqui do município. A escola já começa que a própria escola parece um presídio. A própria escola com grades, assim, a estrutura da escola horrível. E as crianças dentro da sala para eu aplicar a prova, elas estavam completamente dispersas, assim, elas não conseguiam focar naquilo que eu tava fazendo. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? Como que elas vão focar numa aplicação de uma prova se provavelmente em casa elas têm zero estrutura de um pai e uma mãe pra aplicação, pra auxiliar elas num estudo, que provavelmente é um ciclo de pais e mães que não tem como fornecer uma estrutura pra elas, de um pai e uma mãe que tem que trabalhar, ou que já estão no ciclo do tráfico, ou de outras coisas, né, de roubo, enfim. E na hora de eu ir embora, todos eles vieram me abraçar. E aquilo me cortou o coração, porque via também que existia ali uma falta de afeto. Então aí tu pensa, que mesmas 24 horas são essas que todo mundo tem? Tu sabe, Jéssica, dentro disso, assim, é que nem eu disse, né? Eu morei minha vida inteira na periferia de Porto Alegre. Hoje eu tenho um apartamento na zona norte de Porto Alegre, uma área que é nobre, que eu não frequento lá, que eu inclusive estou processando a minha síndica, né, por uma questão de racismo, porque o pessoal tem uma dificuldade muito grande quando enxerga uma pessoa como eu ocupando um espaço que teoricamente é deles, né? Então eu tenho os mesmos direitos que ela, mas ela ainda tem essa dificuldade de conviver ali comigo e tal. E trazendo um pouquinho disso que tu disse, o que acontece? Eu me criei, né, dentro da periferia, e meu pai e minha mãe, os dois, minha mãe empregada, né, diarista, meu pai pedreiro, eram as profissões que a gente conhecia naquela época, e infelizmente ainda é uma realidade hoje, né, eu tô com 38 anos, mas ainda é uma realidade, tem mudado, mas muito pouco, e dentro disso que tu tá dizendo, o que acontece, esses pais, muitas vezes eles não tiveram estrutura, né, escolar, não tiveram, então, meu pai e minha mãe estudaram até a 4ª série. Aí tu imagina, eu sempre fui uma aluna aplicada, assim, muito arteira, mas muito aplicada, sempre com boas notas, mas eles não tinham como me auxiliar. Não tinham repertório, né? A gente não tinha acesso a livros, a gente não tinha uma biblioteca, né, boa, então o que eu fazia? Eu ia nas casas, assim, e perguntava, mas acontecia, e por isso que eu sempre fui voluntária em diversos projetos. Dentro dessa comunidade que eu morava, lá em Porto Alegre, tinha uma associação, o pessoal do Círculo da Luz,
né? Por isso que eu digo da importância das ações afirmativas e dos projetos sociais. Hoje, né, eu sou formada em Ciências Contábeis, pós-graduada, estou fazendo mais algumas pós-graduações. E o que me levou a fazer isso? Essas ações afirmativas, essas pessoas que iam dentro da minha comunidade e faziam o trabalho social, porque eram eles quem nos auxiliavam e que mostravam que tinha outras possibilidades. Ali eu conheci médico, ali eu conheci professores, ali eu conheci várias outras profissões, dentista, veterinário. Essas pessoas eram as pessoas que nos auxiliavam no final de semana, eles iam para lá, faziam uma sopa, faziam um lanche comunitário e a gente ia para ali, eles nos auxiliavam a fazer as atividades, né, da escola e nos motivavam, nos incentivavam, né. Quando eu fui para o ensino médio, eram essas pessoas que patrocinavam as minhas passagens, porque a minha mãe ganhava muito pouco, meu pai morreu cedo, então era eles quem pagavam as passagens e a gente ganhava bonificações, e as bonificações, né, porque a gente ia indo bem na escola, ou era uma roupa legal, porque os pais não podiam, a gente só ganhava roupa nessa época, com muito trabalho, que era Natal, Ano Novo, e tinha uma roupa para sair, era isso que a gente tinha naquela época. Então, eu cresci dentro desse sistema e eu sei o quanto é importante esses projetos sociais e que essas pessoas estejam engajadas, né? Dentro do que eu estava falando das 24 horas, tu pensa como é que uma mãe... A gente tem um exemplo aqui hoje, a Ana é uma mãe solo, né? Ela pode falar melhor sobre isso. O dia dela, ela trabalha 8 horas por dia, ou 12. Ou mas 24. Ou 24. Sério, querido? Mas leva 2 horas até tu pegar o ônibus, tu te deslocar em Sério. casa, tu acorda antes de tu chegar 2 horas, sair 2 horas antes pra trabalhar, tu já acordou 1 hora antes, porque tu tem que organizar os teus filhos, ver com quem vai deixar a comida pronta, deixar essas crianças em casa, porque a gente não tem essa assistência aqui dentro do nosso município hoje, né? Muitas vezes Um sai lugar até seguro com os pra deixar. filhos dormindo e chega com os filhos já estão dormindo, né? Exatamente. Essa é uma realidade, né? A Ana pode falar essa é, melhor sim. sobre isso hoje. Mas é muito complicado, gurias, assim, né? Então a gente tenta, mesmo com esse trabalho formiguinha, e outro dia a gente tava no carro, assim, viajando, eu e a Ana, e projetando tudo que a gente Delirando, quer fazer. né? Sonhando. E aí a Ana veio, assim, já com o refrão da música do Emicida, né? Que é uma grande inspiração, assim, pra nós. E, pô, só água na geladeira e nós querendo mudar o mundo. Eu Mas querendo salvar o mundo. Mas vamos lá, É, vamos lá, a aham. gente não pode deixar de sonhar. E tem uma galera lá que tá Levanta e anda. embarcando no nosso sonho e correndo atrás, sabe? Aquela mãe quando sai de casa dá aquele beijo no filho dormindo, volta, o filho já tá dormindo. Ela tá indo buscar um futuro melhor pro filho, né? E a ausência das políticas públicas não faz essa realidade mudar. Então eu acho que quando eu fazia esse trabalho voluntário sozinha, né, eu participava desses lugares e ficava pensando, eu chegava nos lugares, porra, não é assim, não é assim. Aí quando eu encontro a Ana, o Jeff, o Pedro, as gurias das afrontosas, eu vejo que tem um monte de gente, eu não vou fazer isso sozinha, mas eu vou tentar fazer essa interlocução, pegar os projetos, os sonhos da Ana, os meus, vou unir com das gurias e vou levar para esses empreendedores que querem também modificar essa sociedade, mas que não tem tempo de estar ali, que não conhecem, né? Que Não sabe às vezes nem como. não É, sabe nem como como chegar. Foi isso que eu ouvi muito. E o evento que vocês fizeram, o Empreende Deus, assim, me colocou à frente de pessoas, assim, gurias, que eu fiz umas parcerias muito legais. Assim, sabe? Que a gente já tá projetando a Débora, A Débora. e mais as gurias, assim, a Fernanda, a Nath, assim, já projetando um ano bem legal, assim, pra 2024, assim. A Ai, Nath que é legal. uma parcerona do Onda. Já fizemos Muito essas tempo. parcerias, assim, que é muito legal. legal, né? Ah, mas a é isso. importância de criar esses espaços. Mas essas é isso que a gente conexões. espera da Acolhe Elas, assim, essas conexões de mulheres poderosas, Conexões maravilhosas. reais, né? É. Conexões reais, assim. Aham, Tem muito muita legal. gente que diz, Jana, mas eu quero fazer, mas eu não sei como é que eu faço. Mas eu trabalho direto, mas eu não tenho tempo. Eu disse, não, mas tu vai ter tempo. Então, Chegar bora. 2024, a gente tá bolando, elaborando tudo aqui, eu vou parar lá no teu comércio, não vai nem precisar ser da tua mesa. Pra te mostrar como tu pode ajudar, como tu pode Exato. colaborar e a importância que é tu estar engajada com esses projetos. Aham. A importância que é todos estarem, né? Porque isso traz pertencimento também, Sim. né? E sabe que é muito legal a gente ouvir o teu relato, Jana, assim, de que tu é uma pessoa que participou de projetos sociais Eu na digo, tua eu sou infância. fruto de projetos sociais. Porque às vezes a gente faz projetos sociais e pensa, ai, mas será que isso vai dar em alguma coisa? Às vezes a gente volta até meio desmotivado, sabe? O Várias- Pedro, que é o nosso secretário da ONG, ele participou de um projeto onde o Jefferson foi professor dele numa oficina de hip hop.
E hoje ele trabalha dentro da ONG. Que então, legal. Assim, Tu pra quer ver fazer mais, tu quer retribuir isso, tu o quer quanto que entregar pra isso alguém. foi gratificante pra ele, legal. né? Que hoje ele tá fazendo o mesmo trabalho que foi feito com ele. Então, assim, eu acredito muito, boto muita fé, assim, nesses projetos, porque a arte modifica vidas, gente. A arte salva vidas. A gente entra nesses debates sempre. Tem Sempre. A pessoas que arte dizem que não. E não, e a Mas arte transforma. eu boto fé que O sim. hip hop em especial, gurias, assim, pra qualquer pessoa periférica que tu falar. Qualquer pessoa periférica que tu falar, tu fala em hip hop, vem o Racionais. Porque o Racionais é tudo, É assim, um hino, pra nós, né? sabe? É um hino, assim, é uma construção de vida, é uma reflexão. Hoje a gente tem o funk, assim, que tá muito em evidência. O pessoal ainda tenta marginalizar o funk, mas o funk é o pertencimento, é a nossa arte, a nossa cultura, e isso salva. Isso salva. Eu olhei A arte salva. aquele vídeo do Emicida chamando o Mano Brown pra receber um Mano prêmio. E eu achei muito emocionante, porque ele fala que, para as pessoas brancas, para as pessoas de classe média, para as pessoas de classe alta, talvez o Racionais e o Mano Brown passem uma mensagem que não faça nenhum sentido. Mas para as pessoas pretas, para as pessoas periféricas, é, assim, uma salvação e faz todo sentido. Achei muito legal o depoimento do Emicida. E as músicas do Emicida são... meu Deus, o são uma Emicida... aula. Ele é Nossa, demais. o Emicida é incrível. Ele é demais. E eu comecei a escutar o álbum dele, o Amarelo. É lindo. É lindo, né? Faz um tempo, né? Enfim, mas eu comecei a escutar. E aí eu comecei a escutar e comecei a ler sobre. Eu tava lendo e daí eu li uma guria. E daí eu li um comentário de uma guria assim. E aí a guria escrevendo sobre aquela música: a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. É exatamente Só isso. depois é que o sol nasce. E aí eu li assim, ela escrevendo sobre a música. E eu, gente, eu sou apaixonada pelo Emicida, né? Eu amo. E eu Chego até me emocionar. Eu sou suspeita a falar. Emicida, Racionais, tem uma porrada aí de gente que faz uma diferença. Crioulo. O Crioulo. Crioulo é O maravilhoso. Rapa, é que assim, o tema da minha formatura foi, né? Eu entrei com música de Racionais e depois quando eu cheguei também foi o Rapa, assim, então... Porque são músicas que quem tava ali não conseguia entender o enredo. Mas aí quando eu faço o meu discurso, eu digo pro meu pessoal de Porto Alegre, da minha vila, aí eu digo, né? Tintim, um brinde pra mim, eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. Porque eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar a me formar, né? Até a graduação. E isso é muito importante, sabe? Quando tu vive num lugar, assim, a minha faculdade foi muito tensa, assim, porque eu já entrei mais velha, com 28 anos, o pessoal, todo que tava ali era uma galera de 16, 17, 18, né? A filha do fazendeiro tá, a filha do empresário tá, a outra. Então, a história deles era diferente. Quando eu queria trazer coisas novas... Eles tinham uma outra 24 horas, né? Exatamente, 24 horas. Deles era diferente, era mais produtiva. Eu tinha um filho e eu ouvia muito assim, mas hoje tu tem uma condição financeira tranquila, por que tu tá fazendo isso? Porque eu tenho que ser exemplo, não é pra mim. Isso não é só sobre mim. Eu quis muito isso lá atrás, quando eu tinha 16, 17 anos. Foi quando eu me formei, eu passei em vários vestibulares que eu fazia todo ano e eu passava sempre muito bem colocada em todos. Só que eu nunca tinha o dinheiro pra fazer aquilo. É sobre daqui pra frente, né? Então, não é pra mim. Eu sei o quanto isso vai fazer diferença pra minha família, pros filhos das minhas primas, pras minhas primas voltarem. Hoje eu tenho uma prima que também já tá fazendo a graduação, que foi. E eu chego lá e as crianças vêm, eu chego na vila, eu levo livro, eu converso, chego com o carro, o pessoal sobe no carro, fala e eu conto história. E então, sabe, é sobre a representatividade que tu é dentro da tua comunidade. Mas essa é uma reflexão que as pessoas não fazem, né? Porque eu fiz uma reflexão da minha turma, por exemplo, assim, da minha turma de faculdade, das turmas anteriores, das turmas que vieram depois. E pouquíssimas pessoas negras, assim, ó, de contar nos dedos. E são reflexões que as pessoas realmente não fazem, sabe? Não fazem. Mas eu tive ainda sorte, assim, porque na minha turma eu tinha uma pessoa, tinha a Miriam, que era uma pessoa mais velha também, que era periférica, tinha a Márcia, e eu tinha a Alce, que era uma menina branca super consciente, assim, de tudo, sabe? Uma menina branca mais periférica, e eu tinha um outro colega, o Saulo, e eu tinha um outro colega também, que era mais novo, mas que tinha uma dificuldade financeira muito grande. Às vezes a gente ia fazer um xerox, um trabalho, e aí ele ficava, assim, mais de canto,
E eu vim dizer, vamos lá fazer. Já fiz o xerox. Fiz a mais, eu dizia. Porque eu sabia que ele não tinha. Toda a galera se reunia, vamos descer, vamos fazer um lanche. E ele ficava, eu disse, tem 3 tickets aqui a mais, vamos lá. Sabe, chegou um tempo, assim, quando chegou no final, assim, do curso, gurias, ele chegou pra mim, me deu um abraço e disse assim, eu sei que nunca foi a mais. Sabe, então é sobre isso, é tu ter esse olhar. Quando eu fui convidada para ser oradora da minha turma, eu fui tirada, né? A galerinha lá não quis que eu fosse, teve uma galerinha lá que não quis que eu fosse, porque eu ia chegar lá e eu ia falar sobre essas coisas. Porque era sempre o mimimi, a Janaína sempre traz isso, cara, porque a realidade era totalmente outra. Eu saía de casa, deixava meu marido, deixava meu filho, ia pra lá, sabe? Era uma função a minha vida, e eu já estava ali num lugar já mais de privilégio, eu não tinha mais essa obrigação de trabalho, já não tinha mais esse cansaço, esse esforço. Eu estava dedicando meu tempo para aquilo. Só que eu chegava e olhava a sala de aula no geral, né? A menina passou o dia inteiro na função de academia, de fazer a unha, disso, e chegava ali e não conseguia ter esse olhar com os outros. Aí ela entrava, ela saía da sala, ela conversava. E pra nós, não, pra esse meu colega e pra essa galera que era mais velha e preta, aquilo ali pra nós era uma conquista muito grande. Mas de modo geral, os espaços acadêmicos não trazem essas consciências, né? Não. E eu avalio pelo o direito, por exemplo, né? Os espaços do direito que deveriam ter, né? Enfim, no espaço jurídico, imagina, nós como advogados trabalhamos com pessoas de todas as classes sociais. Eu fui ter essa consciência de classe depois trabalhando com mulheres, porque nós trabalhamos com as pessoas mais vulneráveis dentro de um processo. Que normalmente a mulher mãe não tem dinheiro, né, pra pagar o processo. E nem tempo pra correr atrás desse processo. Exato, né? E ela não tem tempo, não tem dinheiro. E o homem tem tempo e dinheiro pra ficar gastando com advogado. E aí foi quando eu comecei a refletir, assim, sabe? Ter essa consciência de classe. Mas o direito, ele não... E o espaço acadêmico, ele não nos traz essa consciência de classe, né? E essa reflexão. A gente não tem essas referências lá dentro. Não. Eu nunca estudei. Eu fiz todo o meu curso. O meu curso era de 4 anos, eu terminei em 3 anos e meio, tive que esperar pra me formar. E eu nunca tive uma professora preta. Eu tinha um professor... que era maravilhoso, e aí ele era um sindicalista, e aí ele trouxe o Paim para dar uma palestra para nós, que era sobre reforma trabalhista. E aí ele me convidou para fazer parte aí desse painel, né, para ser a mediadora disso. E eu fiquei muito orgulhosa dele ter me convidado, dele ter tido essa visão. E ele disse assim, porque eu achei que tu representava ali junto com o pessoal, uma que era do diretório, era a única que representava ali que o pai ia se sentir em casa quando olhasse pra ti. Então eu olhava e via aquela referência ali, e eu fiz o tempo todo aquilo pro Paim. Porque eu olhava pra plateia, tinha ninguém. Sim, eu não tava naquela plateia, não fazia parte daquilo. E para muito deles, a reforma trabalhista também era uma coisa que não tinha importância, né? Tinha importância para eles que eram empresários, mas não para nós que éramos os trabalhadores. Então, é muito difícil, assim, vários lugares que a gente não se encontra, né? Mas o quanto é necessário ter essas representatividades. Hoje né? a gente tem, graças a Deus que a gente tem. Eu tive uma professora negra, era na 5ª série, que foi a que transformou a minha vida, assim. Eu fazia poesia desde muito pequena, e um dia eu mostrei pra ela o caderno, eu tinha 11 anos de idade, e ela me disse assim, Ana, tu sabia que isso que tu tá fazendo é arte? Eu não tinha essa consciência, era uma pirralha, né? E ela me fez um desafio, Dia da Consciência Negra, eu quero que tu cante. Dali pra diante, eu virei MC. Então, tipo assim, uma representatividade de uma mulher negra que modificou a minha vida, entende? Transformou tua vida pra Vera, sempre. Se tu tiver... isso, beleza, pra vocês verem. E o MC da função, o MC a história dele é mais ou menos assim, tipo, também, né? Ele ia pra escola e tudo. Então tem que ter esse olhar acolhedor. Tu teve essa experiência indo na escola, tu conseguiu ter esse olhar, assim, sabe? Mais amplo, mais acolhedor. Hoje, com certeza, tu passa na rua, tu vê aquela criança, sabe? O teu olhar, ele é diferente, é diferente. E a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que chegar nas rodas. Outro dia eu ouvi o seguinte, Jana, mas tu tá muito chata. Eu entro nas tuas redes sociais e só tem coisas de pertencimento de negros. Eu disse, na verdade, sempre teve. Só que como eu tenho um bom humor, ele varia, né? Não tem como tu me avaliar pelos meus stories, né? Mas eu, em todos os lugares que eu chego, eu falo sobre isso. Porque eu quero que tu entenda. Não que seja esse o assunto nem o tema, mas acaba vindo.
E hoje eu acho que, assim, tu procura espaço, tu vai criando redes em que as pessoas vão se engajando nessas causas, sabe? Tu vai indo pra onde tu consegue se sentir representado ou trazer pessoas que acolham as tuas dores, né? As tuas demandas e que entendam a importância que é tudo que a gente faz ou que a gente projeta. Né? Durante um período, assim, eu vaguei, que nem eu digo, em alguns lugares em que eu não me sentia presente, né? Eu não me sentia bem ali naqueles lugares. E hoje eu digo, hoje, né, as amizades a gente faz na academia, faz na fila do mercado, tu vai falando, tu vai vendo, cara, tem muita gente boa. Eu, durante um tempo, eu olhava assim, eu dizia, cara, eu detesto Tramandaí, eu não vivo feliz nesse lugar. Mas era um lugar onde eu estava, as pessoas com quem eu estava. E depois eu fui conversando com um e com o outro, cara, mas tu pensa que nem eu, tem muita gente com vontade de fazer a diferença, de fazer a transformação, e a gente acaba se fechando. E aí hoje eu já tenho esse olhar mais aberto. Então eu chego, tu fala, pensei em tal coisa, Jana, tem tal roupa lá da minha filha, tu conhece alguém? Hoje as pessoas me ligam, essa semana mesmo eu mandei pra Ana, a gente saiu de lá do meu bairro, a Bárbara, maravilhosa, me ligou, Jana, recolhi isso, tu tem, já passei pra Ana já sabe pra quem vai encaminhar. Então é muito importante a gente ter, né, essa rede e falar sobre. Então tu entra ali nas minhas redes sociais, tu encontra tudo. Mas tu vai sempre encontrar isso, porque eu sei que alguém reflete sobre aquilo. Inclusive, quem me disse isso, né? Mas tu só posta isso porque tocou em algum lugar Claro, dela. com certeza. Me machucou. Reverberou. Né? Exatamente, né? A gente podendo influenciar uma pessoa aí pro bem, tá, claro. tá maravilhoso. Ai, sou chata mesmo. É o que eu tenho pra oferecer. Sou chata mesmo. É o que tem pra hoje. Gente, só agradecendo mais uma vez os patrocinadores que estão sendo exibidos aqui no Painel Nobre durante o programa e um agradecimento especial a Vivi Tavares Moda Consciente. O brechó que está localizado lá em Camaquã, mas faz vendas online. Então, sigam nas redes sociais, @ViviTavares, _brechó outlet. Vocês vão encontrar roupas e calçados de excelente qualidade, excelentes marcas, com preços especiais. Tem dicas de moda, dicas de empreendedorismo, então vão lá, sigam nas redes sociais, @ViviTavares, _brechó outlet. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhem para mais pessoas virem aqui para esse debate, aprender um pouquinho aqui com as gurias. E também nos sigam nas redes sociais, @acolheelas. Ó, tem um pessoalzinho aí, a Fernanda tá aí? Boa noite, gurias. Jana linda, foi ótimo nos aproximarmos pelos eventos Acolhe Elas. Ela mandou uma pergunta para vocês também. Senhor e senhora Balak também estão aí, boa noite. Celi Souza também. E Deise Menezes, mulheres maravilhosas. A Fernanda perguntou qual a maior dificuldade em trabalhar e desenvolver projetos sociais. Financeiro, né? Apoio. Hoje eu acredito que é o apoio financeiro. É o apoio financeiro. Principalmente o apoio financeiro. É as pessoas entenderem a importância que é esse projeto, né? Porque a gente tem aí uma galera, eu acho que o que vai descredibilizando isso, por isso que hoje a gente está muito focado em buscar esses parceiros para fazer essa formalização para ONG, né? Pro Onda Cultural, porque como a Ana já falou no início do programa, são inúmeros projetos, né? O Onda não nasceu ontem, o Onda existe há 10 anos e já modificou, já transformou muitas vidas, principalmente a vida de quem está lá fazendo, quem é voluntário, quem colabora, quem ajuda, porque tu saber que tu tá fazendo bem para alguém, com certeza tu dorme mais tranquilo. Mas o que acontece hoje é que tem uma galera que vai, cria um projeto, faz e depois usa isso politicamente, né? Vai lá, usa essas imagens, distorce. Então ele vai descredibilizando muitas lutas, muitas causas e muitas coisas que são importantes. Sim. Então hoje, tu chegar para um parceiro e dizer para ele o quanto é importante, o quanto ele vai transformar, o quanto ele vai ganhar a empresa dele e a sociedade dele fazendo esse investimento, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, sabe? A gente conseguir chegar nesse pessoal aí para apoiar os projetos e conseguir fazer com que isso seja efetivo. Porque há um projeto, gurias, também de governo, né? Não adianta a gente falar sobre essas questões sem falar em projeto de governo. E quando eu falo de governo, não tô citando... Independente de partido. Independente de partido, de qualquer situação. E quando tem uma instituição tipo Onda Cultural fazendo,
fomentando, ajudando, auxiliando, ela se torna uma adversária do governo. Porque o governo não quer que tu saia daquela condição. É porque, na verdade, eles acham que que tu vai usar aquilo ali de palanque pra fazer campanha política, né? É o que eles fazem, né? É, exatamente. Eles alimentam Exato. aquilo, né? É que tudo eles acham que a gente vai utilizar de ferramenta pra fazer campanha política. Não, mas sabe o que eu acho? Usando pela minha perspectiva, tá? Pela minha vivência. Desculpa, eu acho que pra eles não é interessante que chegue cultura na periferia. Exatamente. Que chegue também conhecimento porque... na periferia. Porque daí vai tirar a gente fora da caixa, entende? Porque assim... É massa vamos de lá. manobra, né? Exatamente. O meu grupo de rap lá do passado teve mano que foi morto, que foi preso. Tipo assim, foram poucos que estão hoje aqui, que estão vivendo essa realidade que a gente tem hoje, que procuraram acesso à universidade, à escola, a curso técnico, entende? Mas isso é uma caminhada longa, entende? Então, assim, ó, nunca chega, o acesso não chega lá. Por quê? Porque para eles é mais cômodo que a gente não saia mesmo da periferia, entende? Não é só por uma questão de, porque a gente vai usar de palanque político. Porque eles usam a gente de palanque político. É diferente, entende? É um projeto de Estado. Nunca vai né? ser É um interessante para eles que tenha cultura na periferia. Porque é melhor que a gente fique lá. E isso é uma luta do Onda Cultural também. Que a gente consiga atravessar isso, entende? Eu vou usar uma palavra, vou te corrigir numa palavra. A gente não tem que mostrar para os empresários o quanto que é importante, porque importante não serve para nada, a gente tem que mostrar o quanto que é necessário. A gente tem que ser necessário nos lugares. O Onda Cultural tem que ser necessário, os projetos têm que ser necessários, eles têm que entender a necessidade que tem isso. Porque é importante, importância não tem relevância nenhuma, entende? Mas para eles, assim, enquanto empresários, é importante sim para eles também, porque ninguém investe em projeto sem pensar lá na frente. necessidade disso. É que, na verdade, é que assim, falando né, o bom português, empresas pensam... A maioria das empresas pensam muito em o que isso vai trazer de vantagem pra mim. Exatamente, por isso né? que a importância. O que isso vai trazer de vantagem pra mim? Falo na prática um projeto que tem Em Frente Mulher, que é um projeto do governo, que é capacitar os funcionários para que não haja violência doméstica, enfim, violência de gênero contra mulheres dentro das empresas. E as empresas não estão aplicando isso. Por quê? O que isso traz de vantagem para as empresas? Exatamente. Precisa ter uma vantagem financeira. O que eu vou ter de isenção de imposto? O que eu vou ter de prático? Quando eu trago a importância é justamente por isso. Porque eles precisam entender que o projeto é necessário, mas eles precisam entender que é importante. Eles vão ter isenção, eles vão ter desconto, a empresa deles vai ser bem vista. Tem que valer aqui para a Tem que valer empresa. pra eles. Quando a gente fala da questão do mercado, a gente tem que pensar eles têm nessa, muita não cultura adianta do, a gente eu não vou nem se perder meu isentar tempo com disso. isso, um monte de coisa pra fazer, ainda vou ter que estar tirando dinheiro do bolso. Mas olha é só, exatamente se tu por isso que a fizer, gente tu vai não tem ganhar mais apoio. isenção. Tu vai... Tá respondida, eu acho, a resposta da Mas hoje a gente Fernanda. tem várias questões. mas Quando a gente trata do empreendedorismo social, a gente tem várias questões que são importantes a gente relatar sobre isso, né? Há um projeto de governo e vai ser aplicado a partir de 2027, né? Eu já falo mais da parte contábil, que todas as empresas vão ter que estar inseridas em alguma ação social afirmativa ou sustentável. Justamente porque a gente está vivendo hoje, né, a questão do aquecimento global, de tudo isso. Então, todas essas empresas vão estar. Então, a gente hoje, qual é o objetivo, né? O meu objetivo, eu já penso na parte mais prática, né? Do negócio Sim. ali que eu vou buscar. É porque em um mundo... mostrar pra eles que É porque em um importante isso, mundo... eles vão ter essa isenção e eles vão estar colaborando. Porque eles vão, a partir de 2027, todas essas empresas vão ter que estar inseridas dentro disso. Então, a gente já quer começar a buscar essas parcerias e mostrar pra eles o quanto é importante e necessário estar Mas é que eu entendo, dentro disso. a reflexão da Ana eu entendo o ponto dela. Sim. É que o ponto dela vai além da gente só trazer pra empresa porque eles acham que isso vai doer no bolso deles. Mas trazer eles pra reflexão de verdade. Da necessidade. Né? Exatamente. Trazer eles pra... é necessário trazer eles Qual é o impacto pra pensar disso sobre, sociedade? né? Entende? Porque eu não sou dona de empresa, mas se eu fosse, eu gostaria de ter a minha imagem associada com uma galera que tá fazendo um trabalho bacana, que vai fazer um impacto dentro da sociedade, e eu tenho orgulho de dizer que, porra, eu faço parte disso daqui. E o quanto entende? isso vai, que nem tu disse, o quanto isso vai fomentar
tu trazendo essas pessoas pra dentro, né? Só que pra te criar um projeto, tu precisa conhecer esse território. E eles têm que ter interesse em conhecer esse território. Então a gente tem que chegar e mostrar todos os pontos pra eles, né? A necessidade, a importância, né? A vantagem, que eles vão ter. Exatamente. Porque a gente tem que falar sobre isso, né, gurias? Não adianta a gente... Sim. A gente gostando ou não, é assim que funciona. né? Infelizmente não é assim que funciona ainda nos Mas dias de hoje. Mas tem muita empresa, gurias, que tá muito dentro disso, que tá participando, que tá fazendo ações afirmativas, sabe? Eu participei de um evento em setembro, que foi a Expo Favela, onde eles fazem exatamente essa conexão entre os empreendedores do asfalto e os empreendedores da favela, né? Fazem essa conexão mostrando o quanto o investimento deles impacta dentro da nossa sociedade, quanta potência tem dentro dos territórios, quanta potência tem dentro das favelas, e mostrando o potencial dessas pessoas para eles, né? Transformando, mostrando, né, a quantidade de impacto positivo que isso pode trazer para toda a nossa sociedade. E, infelizmente, se a gente não falar da questão financeira, a gente não vai estar conseguindo fazer nada, porque é o dinheiro que movimenta tudo, né? Essas pessoas, elas geram a riqueza, só que elas não absorvem essa riqueza. Elas não têm essa riqueza, elas só geram. Então, essa é uma maneira que a gente tem de trazer para o empresário que ele pode fazer, né, que investir nisso vai trazer vantagem para ele também, de uma forma geral, né? Falando enquanto sociedade. É que a gente vive num mundo capitalista, né? Ainda, infelizmente. Não tem como a gente falar em nada sem capital, né? Só com sonho a gente não constrói, infelizmente. Mas a gente fala também de uma construção de mentalidade que a gente vai ter que trabalhar muito, né, dentro de uma sociedade. Essa conscientização ainda é ausente. E eu acho que a gente fala principalmente das novas gerações. Não que a gente não vá transformar as gerações que já estão aí, né? Porque eu acho que todo mundo tá em tempo de se transformar. Terapia urgente pras pessoas, pra todo mundo, né? Mas a gente tem que pensar em principalmente mudar as novas gerações, assim, né? Uma mentalidade. E construir uma nova mentalidade aí nessas novas gerações, né? Principalmente. Eu acho que isso já vem acontecendo, né? Eu acho que isso já vem acontecendo. E foi como a Ana disse, né? Eu acho que o grande impasse que a gente tem hoje, gurias, é o governo. É o governo, porque o governo nos impossibilita de fazer essa aplicação, né? De trazer um voluntário para lá, de fazer... E principalmente quando a gente vive numa cidade pequena que nem a nossa, as pessoas têm medo de se colocar, porque já tem um trabalho que é informal, já não tem os seus direitos ali, e ainda eu vou me colocar contra o meu patrão, vou me colocar contra. Então, por isso que é um trabalho de formiguinha, né? Voltando ali à pergunta, Fernanda, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, né? Se tratando de uma cidade pequena, né? O pessoal tem muito medo de se colocar. Então, eu tenho que vir e trazer como é que eu vou dizer? Faltou a palavra agora. Né? Fazer tu entender que tu pode estar ali, que é importante tu estar ali, que tu não vai te queimar com nada, tu não vai te queimar e a com gente ninguém. vive ainda muito nessa vibe desse posicionamento, assim, de ou a pessoa trabalha num cargo público, ou a pessoa trabalha no comércio, ela não tem muita opção, assim. Então, aí ela é obrigada a se posicionar de uma determinada forma pra não se queimar, pra não Às vezes perder. ela nem pensa, você sabe que quando aconteceu a pandemia, a questão, né, política, tudo que a gente viveu com o desgoverno que a gente teve e tal, e eu andava, eu e minha irmã por aqui, nós andávamos sozinhos, dizia, cara, só tem nós, será que só nós, né, que somos, né, adversários, será que só nós estamos enxergando isso? E a gente passou a participar de algumas manifestações que aconteciam fora da cidade, né? A gente ia para Porto Alegre e cada vez que a gente ia, a gente comprava camisetas com frases. E aí a gente saía no mercado com as máscaras e aí as pessoas olhavam e aí a gente via as pessoas fazendo um determinado sinal e nós, olha ali, tem mais alguém. E assim a gente foi criando a nossa rede, né? Porque, nem eu digo, não importa se tu é Lula, se tu é Bolsonaro, não importa qual é o teu partido político, o que tu faz com isso, o que tu pode fazer, de que forma tu pode modificar. Eu tenho vários amigos aí que são bolsonaristas ou que votaram acreditando numa transformação, né? Mas eu conheço o coração deles, eu conheço a atitude deles, eu sei que eles não são aquilo, que eles não estão inseridos naquilo. E quando eu vou apresentar algum projeto para eles, eu sei que eu posso contar com eles. Então não tem como eu dividir, tu entende? Eu tenho que falar como sociedade, de um modo geral. Não tem como dividir quando a gente vai buscar isso. Né? Durante um tempo, que nem eu disse, quando eu vim pra cá, eu tinha toda essa revolta, não queria estar com aquelas pessoas, eu não queria andar. Eu disse, cara, mas
não vou conseguir nada sozinha, eu tenho que fazer essas conexões. Sozinha eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu quero que muitos venham comigo e muitos façam e entendam a importância disso. Então, é um trabalho formiguinha, né? É um trabalho difícil, mas a gente tem um coração aí cheio de energia, de vontade aí de fazer essa modificação e eu acho que é possível. Gurias, projetos da Onda Cultural para 2024. Vocês podem dar um spoiler pra nós? Então, a gente tá buscando aí um novo espaço, né? Espero já para janeiro a gente já tá podendo fazer a inauguração do espaço Ai, que legal! Do Onda o espaço Cultural. físico, né? Que seja do Onda individual, porque hoje a gente divide, né? O espaço não é só do Onda. Então a gente acha a necessidade de ter essa casinha. Essa casinha legal. do Onda. Montar um espacinho, uma casinha. Fica pro pessoal que tá aí assistindo. Que a gente Pra colaborar. Um lugarzinho, uma casinha, um espacinho que a gente possa aí desenvolver a nossa arte, a nossa cultura. Criar um espaço, né, onde a gente pretende trazer essa biblioteca, né, onde o pessoal se sinta pertencente, onde queira conhecer as práticas antirracistas, né, como executar isso dentro da tua empresa, né, no Onde teu queira dia a dia, estar. como transformar a nossa cidade. Acho que o nosso projeto mais desafiador é esse, é nós conseguir esse espaço, né, esse é o nosso grande projeto, fazer E a essas regularização dos nossos fazer papéis, essas né? atividades, né, regularizar aí, formalizar a nossa ONG e iniciar esse trabalho, né? Daí vem com a biblioteca, porque, gurias, que eu sou tão incisiva na questão da biblioteca, porque eu acho que a leitura transforma. Transforma. Aí tu imagina aquela criança chegando ali, encontrando uma Conceição Evaristo, uma Djamila, enxergando que dá pra te, como a Djamila, que dá pra te voltar a estudar nos teus 30 e poucos anos e transformar a vida de muitas pessoas. Eu escutei sabe? o podcast dela no Bom Dia Óbvias. Ela é maravilhosa, apaixonada, né? sabe? A Djamila Ribeiro é incrível, né? Incrível, Que mulher e ela maravilhosa. faz tudo isso. E aí tu escuta, te transforma, Sim. daí tu sai dali, aquilo não fica só pra ti, aquele conhecimento. Tu vai sentar com a Nath, tu vai falar, e a Nath vai ficar curiosa e vai ler, e a Nath vai levar pra mãe dela, e a mãe dela já tá conversando com as guriazinhas da Nath, daqui a pouco as gurias estão usando frases. Então transforma, gurias. Transforma. Hoje, o meu principal objetivo é esse, trazer essa biblioteca, trazer esse espaço, pra que a gente consiga ter esse debate, pra que a gente consiga falar sobre isso, trocar as nossas experiências, mudar as nossas práticas. E eu acho que o projeto mais desafiador é transformar, né, Tramandaí numa cidade antirracista. Sim, mudar essa mentalidade e cultura, né? Aqui, mudar um pouco dessa cultura, sabe? Chegar numa loja grande, encontrar... Hoje já tem, né, a minha irmã lá trabalhando numa... Mas eu sempre vejo ela lá. Não, e eu chegava lá no início, né, quando ela começou lá. Oi, tudo bom? Eu cumprimentava a minha parceira dela, eu acho que ela pensava, né? Ela acha que é a Jana. Mas isso acontece direto, e diz ela assim, eu tô fazendo muitas vendas com o teu nome lá. No final eu me apresento. Mas chega da oi, Jana, eu já tô vendendo, já tô trabalhando, já tô conversando. E, inclusive, a loja que é nossa parceira nas causas sempre. Né? Enfim, maravilhosa, né? Eu não citei o nome porque eu não sabia se podia. Não, pode citar sempre. Ela é maravilhosa. Sempre. Sempre. Nossa parceira. Não, ela é maravilhosa. Empreendedora que tá sempre aberta pra isso. Sabe? Maravilhosa. Pra fazer isso, e a Marga, ela é o tipo de pessoa que ela faz sem querer ser citada, assim. Tipo, ela não... Ela faz sem pedir, entendeu? Aí entra o Você que querer a Ana... nada em troca. Aí entra o que a Ana falou, né? Ela conhece a necessidade. A necessidade, exato. De tudo isso. Mas, infelizmente, a gente não tem muitas Margas aqui ainda, né? Exatamente. Então, até que todo mundo tenha essa consciência, porque eu vejo muito pessoal falar o sucesso que é a loja, porque vem disso e vem de... Eu sou fã, né? Não sou suspeita a falar. Mas eu digo assim, é isso, é esse empreendedor, dar aquele treinamento. Mas ela... Trazer esse acolhimento Exato. para a pessoa que chega dentro daquele espaço. E ela tem sucesso porque ela é maravilhosa, e ela é uma pessoa próspera. E a gente vê que não é aquela coisa de fachada, de querer... Forçada, né? Vou fazer isso aqui pra ficar bem perante o pessoal, perante Tramandaí, porque eu sou conhecida. Não, a gente vê que é muito do coração. Porque a gente vê o jeito que ela lida com os funcionários dela, que ela lida com as pessoas que vão lá, com as pessoas de fora, enfim, com tudo, Mas né? aí que tá, a nossa ideia é justamente essa, fazer essa transformação dentro do nosso município. É chegar e que tenham mais families, que tenham mais empresárias como a family, que acolhe, que apoia projetos, né? Que apoiou o projeto de vocês, que aprovou o projeto do Imama, que eu vou ter uma reuniãozinha com ela também para apresentar esse nosso projeto. Sabe? Ter mais gente que tenha essa consciência. Eu acho que é essa a importância. É isso que transforma a nossa cidade. É isso que transforma.
sabe? Porque indiretamente ela conhece a necessidade disso, ela faz por ela, porque aquilo ali é dela, mas olha quanta coisa ela gera, sabe? Quanta vida ela transforma através daquilo ali. Então, acho que esse é um dos nossos projetos também, através da leitura, da cultura. Se o pessoal ainda não tem esse acesso, eu vou na tua empresa, daqui um pouco eu falo contigo um pouquinho sobre a importância de práticas antirracistas, né? Porque isso é estrutural, tu pratica, mas tu não conhece. Então, esse é um desafio do Onda, transformar um pouco aqui da nossa cidade. Aí, né? Já veio aí. Eu quero muito ler aquele livro do Manual do Antirracista. Eu tenho. Já pode emprestar, já. Quero muito Desde ler ela aquele fazendo esse livro. giro, Claro, esse giro vai... É pequeno manual, né? É da Djamila, né? Ribeiro. Aquele ali é a leitura básica que qualquer pessoa tem que ler. Tu quer ser antirracista, tu tem que ler aquilo ali. Essa pergunta, essa indagação que eu trouxe pra vocês, né, essa provocação, é justamente a que tem ali, né? Não sou racista, né? Mas o que tu faz? Como tu pratica o teu antirracismo, né? É aquela frase, né? Não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Bem isso. Eu li uma frase esses dias que era assim, tipo... Não adianta tu dizer que tu não é racista. É quando a gente não consegue resolver o problema. Tu tem que assumir o problema pra gente poder resolver isso. Porque enquanto ficar nessa negação, não tem como. Não tem como. Daí. A Bell Hooks trata disso. Exatamente. Ela trata exatamente disso. Como tu vai solucionar isso? Tu sabe que existe esse problema, mas o que tu tá fazendo pra mudar isso? Né? E é essa indagação que a gente tem que fazer. Exatamente. Quando eu trago aquelas pequenas postagens, a ideia é essa, é mexer contigo de alguma forma. Mas será que eu já fiz isso? Né? E quando a pessoa diz, mas tu tá chata com aquilo, porque tocou nela em algum ponto. Então eu tô vendo que eu tô no caminho certo. Tem que continuar com isso, né? Bem Mas assim. vocês encontram muita interação lá nos meus stories. Mas hoje eu vi também uma frase que tava olhando, na verdade, trechos de filme, assim. E aí tava um da Meninas Malvadas, bem viagem, mas era muito interessante porque era bem isso, assim. Ele falava assim, existem 2 tipos de pessoas malvadas. As que fazem o mal e as que vê as pessoas fazendo mal e não fazem nada com isso. Sim. E é isso, né? Sim, é sobre É isso. isso. É isso. E é bem isso. Dentro disso tem uma música que depois até vocês podem ouvir, que é 180 do Hariel, porque eu sou muito fã também. E a minha vida, gurias, é livre música. Tudo que eu faço... Lá em casa tudo isso aí toca. Tudo inspirado O Gustavo é o tempo inteiro. Então eu escuto 180. Não tem como vocês ouvir e não se emocionar, né? Porque daí agora a gente já parte pro feminismo. Que eles trazem, são vários, acho que são 10 cantores, e todos eles trazem um relato da vivência deles, do que é viver dentro de um lar com violência, do que é viver numa comunidade com violência doméstica, né? Tu vendo a tua mãe apanhar, tu vendo, sabe? E o quanto tu te forma, de repente tu vê aquilo e tu acha, eu não tenho que praticar isso, mas não, tu te criou naquilo, então é comum tu bater na mulher, tu fazer a mulher. E a mulher acaba aceitando aquilo. Então tem várias questões ali dentro dessa música, mas no final, porque o Alok é o produtor dessa música, no final o Alok diz exatamente isso, né? Se tu vê a violência acontecer e tu não faz nada, tu faz parte disso. Tu colabora para isso, né? Então a gente tem que se movimentar em todos os setores. É que é impossível a gente falar a gente falar de racismo e não falar de feminismo, não falar do feminismo da mulher negra, que é um feminismo diferente. Então vai englobando tudo, né? Feminismo Violência, tudo. Então Tá tudo tem interligado, muita coisa, né, gurias? Vai puxando uma coisa na outra. Tem assunto pra noite toda, né? Tem assunto pra noite toda. Gurias, pra gente finalizar, a gente sempre pede pras nossas convidadas nos indicarem um livro, um filme ou uma série. Ou se vocês quiserem indicar os 3, cada uma de vocês. Vocês vejam aí o que vocês se resolvam. Então, o livro eu vou indicar esse, Meu Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. A série é uma série que foi sugerida ontem, que é do Simonal. Eu não assisti ainda. Ai, que legal! E tá na Netflix. Mas ele trata um pouquinho sobre essa questão, né? Do pertencimento, de quando a gente chega, nós, pessoas negras, chegamos na ascensão. Quanto é difícil para as pessoas nos encontrarem lá, né? Quanto é difícil para eles conviverem com a gente nesse lugar aí, né? Porque eles nos colocam num lugar e a gente chega, tá no mesmo patamar que eles. Para eles é muito difícil eles entenderem isso. Eu acho que é isso que eu tinha para colaborar com vocês hoje. Leiam autoras negras, né? Com certeza. Em primeiro lugar. Um livro. Amoras do Emicida, porque sou apaixonada. Eu quero ler esse livro. Meus filhos leem sempre. Eu vi
esse livro teve alguma polêmica que ele postou. Teve uma mãe, né? Teve um episódio racista. Teve um episódio racista teve um com esse episódio livro. racista Foi com esse numa livro. escola, né? Isso. De intolerância religiosa. Foi isso aí. Né, que Uhum. ele fala dos deuses e tal. Aham. Uma série, um filme. Guria, se eu falar pra vocês que eu não assisto. A gente vai entender Cara, eu que tu é mãe, trabalho- né? eu A gente vai trabalho e entender. estudo A gente entende direto. que as tuas Quando 24 eu não tô horas são trabalhando, diferentes. É, eu a tô gente vai estudando, entender. Entende? A gente vai entender que as tuas 24 horas não são igual às da filha do Didi. Opa, falei demais. Ops! Opa! Mas eu não falei nome. Só falei o nome do pai dela. A gente vai entender, tudo bem. É a advogada falando, tá tudo certo. Tudo bem. Me processa. Me processa que as minhas 24 horas também não são iguais às tuas. E tá tudo bem. Semana das 24 horas. Eu já tô cheia de processo mesmo pra resolver, então me processa Só também. mais um. Mais um. Me processa também. Gente, só mais uma vez agradecendo os nossos patrocinadores que foram exibidos aqui no Painel Nobre. Agradecer também a Vivi Tavares, Moda Consciente, Brechó, que está localizado lá em Camaquã, em frente ao Colégio Contemporâneo. Sigam nas redes sociais, @Vivi Tavares, _Brechó Outlet. Também dá para realizar compras online, então sigam lá, tem roupas, calçados de excelente qualidade. Acompanhem lá nas redes sociais. Um agradecimento a Pão de Ló, especialidades que manda os canapés da noite pra nós, que são deliciosos. E um agradecimento à produtora S.A., nossa produtora de milhões, né? Que hoje é nosso penúltimo episódio. A gente não vai ter mais podcast. Estamos encerrando o ciclo de podcast. Por enquanto. Vamos dar um tempo. Vamos aí dar um pra- tempo. pra vamos se dar um dedicar em tempo. outro projeto. Agora sim ficamos mais honradas. Vamos dar um estamos tempo. finalizando Esse é o super nosso bem. penúltimo episódio. Ai, gurias. É. Vai fazer falta. Eu já pensei em outro projeto, porque a gente vai sentir falta. Vamos dar uma parada Vamos aí. dar uma Talvez, pausa. A gente não para muito, né? Então a talvez, gente vai- talvez vai é. passar as férias, que a gente tá só precisando de umas férias. Faz um É, ano e meio que a gente é. tá aqui toda quarta-feira. A gente só tá precisando Talvez de um a descanso. gente. Depois. É, Chegar fevereiro a gente vai estar assim, vamos fazer de novo. Vamos inventar um programa da Xuxa, sei lá, com auditório. A gente gostaria, né? Gostaria. A gente pensa nesse projeto também. Vem aí. Vem aí uma coisa muito fácil. Mas vão seguindo a gente aí, né? Segue aí que aí vai ter muita novidade pro ano que vem também. E a gente vai fazer vários formatos, várias coisas legais aí nas nossas redes sociais. Então sigam lá, @acolheelas. Esse episódio vai ficar gravado aqui no YouTube, tá? Então podem vir nos assistir. Compartilhem para mais pessoas virem aqui nesse debate com a gente também. Amanhã, a partir das 8 da noite, também estará disponível no Spotify. Então também não tem desculpa, coloca no carro e vai escutar aí. Vai ter uma aulinha aí com as gurias. Certo? Manual antirracista das gurias do Das projeto Onda gurias. Cultural. Já Gurias, temos nome de deixam... workshop já. Olha aí. Olha aí. Gurias, deixem as redes de vocês aí do projeto pra quem quer seguir. Onda Cultural, _Litoral Norte. Tá? Segue lá a página do Onda. Tem todos os projetos lá. Perfeito. Tá tudo documentado lá, desde o início da trajetória. Tá lá. Não tá lá, né? O nosso portfólio não tá lá. Ainda não. Mas Mas a vai gente disponibiliza, é só chamar que a gente disponibiliza. O meu é Jana Oliveira. Pode me seguir lá também nas redes sociais, porque lá eu tô sempre trazendo um pouquinho de tudo, né, gurias? E falando também dos nossos projetos, porque é através do Instagram que a gente consegue os nossos parceiros. Inclusive, já quero convidar vocês, no dia 28 a gente vai estar realizando uma atividade, né, uma ação ali no Parque dos Presidentes. Vocês já são nossas parceiras, né? As gurias já colaboraram com 500 Sim. absorventes. A gente vai estar montando kits, né, de higiene e beleza para as mães e enxovais para os bebês vão ser distribuídos lá. Né? A gente pretende atender 50 mães e até 20 bebês. Então a gente está fazendo arrecadação aí, buscando parceiros, tanto de materiais de higiene, beleza e kits para itens para enxoval de bebê, né? Então quem quiser pode chamar lá tanto no @ do Onda Cultural quanto no da Ana, né? Ana Salles, falando e nisso, no meu, beijo pra Janaína família Oliveira. Salles. Não, a gente disponibilizou 500 absorventes, E 100 mas kits. 100 kits De de higiene, beleza também. Olha aí! Vão ser 100 kits Que também. show! Gratidão, Vamos conseguir gurias, atender mais gratidão. mães. gurias, Tem beleza. 7 coisas, né, dentro do kit. Tem, né? tem Dois absorventes, shampoo. a pasta de dente, escova de dente, lixa de unha
pente de cabelo, condicionador de Ai, gurias. O condicionador não- Ficamos não muito junto, felizes. né? E é isso que eu falo das É. conexões, do quanto é Desodorante. importante. Desodorante. Isso aí. Muito Show, bom, show, gurias. show. Ficamos bem Amanhã felizes. já chega, Vou daí a conseguir, gente você já vai montar. monta e encaminha pra Sexta-feira a vocês. gente já Ai, Muito que obrigada, legal. gratidão mesmo. Muito show. Gratidão. Essa é a importância das conexões, pessoal. Exatamente. Então, quando eu digo, segue lá o arroba lá do Acolhe Elas, justamente porque é importante que a gente se influencie por pessoas que influenciam Que fortaleçam positivamente todo mundo, e né? que fortalecem, exatamente. Exato. Toda a comunidade, né? Toda a comunidade. Exatamente. Porque isso aí não atinge só nós, nem o ego de vocês. Modifica toda uma comunidade, né? E Exato. motiva outras pessoas. Então, sigam influenciadoras reais A gente não E faz o fortaleça- jogo do tigrinho. que fortaleçam mulheres de dentro da nossa comunidade. Ah, não faz? Peraí. Ai, não pode. Ai, peraí, deixa eu excluir que não olha Não meus pode. stories. Ai, Ó, não o pode. avião. Gurias, eu fico muito feliz, eu agradeço muito de ter vindo aqui. Fiquei muito nervosa, vocês me conhecem fora daqui, então eu falo bastante. Mas aqui eu fiquei um pouco nervosa, Ai, tava muito né? legal, a gente Falar adorou. assim. Mas eu fico muito feliz mesmo de vocês serem apoiadoras do nosso projeto, acreditarem, né, no nosso potencial, credibilizarem o nosso trabalho e enxergar o quanto a gente pode modificar a comunidade juntos. Vamos sim. Gratidão, gurias. Muito obrigado mesmo pelo espaço. A Muito gente obrigada por adorou vocês terem receber aceitado, vocês. gurias. E adoramos Desculpa a o aula. atraso, né? Chega Não, atrasado. Ai, hoje até eu cheguei, tá tudo certo. Tá tudo A gente bem. entende as 24 horas. É, tá São tudo duas bem. mães, né? Eu sou mãe de adolescente, então pra mim tá mais tranquilo. Mas duas mães de crianças novas, É, a tá gente entende as tudo 24 bem, tá horas. tudo bem. As nossas 24 horas tá tudo bem. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite.